O péssimo momento de Guardiola no Manchester City faz com que o treinador revele sua face oculta e reacenda uma rivalidade histórica com José Mourinho, que não deixa barato e responde à altura chamando Guardiola até de trapaceiro. E se você quiser saber 100% dessa história, me acompanhe neste vídeo que eu te conto tudo. Para explicar melhor essa rivalidade, vamos voltar no tempo e revisitar o berço de uma das maiores rivalidades da história do futebol moderno. Tudo começa na Espanha, palco de embates épicos e cenários carregados de tensão. Era 2010, e o Real Madrid de José Mourinho travava batalhas memoráveis contra o Barcelona de Pep Guardiola. Dois gigantes, dois gênios, mas com visões completamente opostas de como o futebol deveria ser jogado. O duelo começou a ganhar forma em uma semifinal de Champions League. Mourinho, recém-chegado ao Real Madrid, já era o técnico que havia eliminado o próprio Barcelona nas semifinais da temporada anterior, à frente da Inter de Milão. Quem não se lembra daquela noite emblemática no Camp Nou, quando Mourinho correu pela lateral do campo com os braços erguidos, celebrando uma vitória que parecia impossível? Foi ali, sob o olhar incrédulo de Guardiola, que a semente da rivalidade foi plantada. Mas não era só o futebol em campo. Havia algo de pessoal nos olhares, nos gestos, nas entrevistas recheadas de provocações veladas, e às vezes, nem tão veladas assim. Mourinho, sempre polêmico, alfinetava Guardiola por ser o escolhido pela diretoria do Barcelona em 2008, enquanto ele, Mourinho, viu-se preterido, mesmo tendo no currículo conquistas e uma mentalidade vencedora. O clima esquentou ainda mais quando ambos assumiram a missão de levar os dois maiores clubes do mundo ao topo. Clássico após clássico, eram jogos que pareciam verdadeiras batalhas, carregados de emoções, e sim, até expulsões e brigas dentro de campo. Mas o que realmente marcava era a estratégia. Mourinho, com sua defesa impenetrável e contragolpes fulminantes. Guardiola, com a posse de bola sufocante e os passes rápidos que pareciam desenhar obras de arte na grama. O impacto era avassalador. Não era apenas Real contra Barça, mas Mourinho contra Guardiola. Quem sairia por cima? Quem seria o verdadeiro gênio do futebol? Quando parecia que tudo estava decidido em campo, a rivalidade se reinventaria. Mas o destino ainda guardava outro palco para esses dois mestres. A Inglaterra os esperava, com toda sua intensidade e paixão. E assim, o duelo que já era lendário ganhou novas nuances na Premier League, onde a grama é tão verde quanto a rivalidade é acirrada. Mas, ao entrar nesse cenário, as provocações seriam ainda mais afiadas, e as comparações inevitáveis. Então, o palco mudou, mas a tensão permaneceu intacta. Quando Guardiola assumiu o comando do Manchester City, em 2016, e Mourinho desembarcou no Manchester United, parecia que o universo havia conspirado para reacender a chama de uma rivalidade que já era histórica. Agora, não era apenas Real e Barça. Era Manchester Azul contra Manchester Vermelho. Uma cidade dividida por estilos, filosofias, claro, egos gigantescos. O contraste entre os dois nunca foi tão evidente. Guardiola, com sua obsessão pela posse de bola, movimentos coordenados quase como uma dança orquestrada. Mourinho, por outro lado, preferia a força, a garra, a estratégia calculada para explorar os erros do adversário. Cada clássico entre United e City parecia um duelo de xadrez, com peças humanas correndo em campo. Mas as rivalidades não se limitavam ao apito final. As coletivas de imprensa. Era ali que os verdadeiros espetáculos aconteciam. Mourinho, sempre ácido, alfinetava Guardiola por ter carte blanche para gastar milhões em contratações. Guardiola, com seu jeito mais contido, deixava escapar frases que cutucavam o ego do português. E os jornalistas? Esses eram os espectadores privilegiados, prontos para transformar cada palavra em manchete explosiva. E quem pode esquecer os confrontos diretos? Houve momentos de pura tensão, como aquele clássico em que o City parecia pronto para comemorar o título da Premier League, até que Mourinho e seu United arruinaram a festa, virando o jogo de forma épica. Foi uma declaração ao mundo: eu ainda estou aqui. Mas se na Inglaterra o duelo atingiu novos patamares, as provocações continuaram a evoluir. Não importava onde estivessem, Mourinho e Guardiola sempre encontravam um jeito de esbarrar, seja nas palavras, nos feitos ou nas comparações inevitáveis. Só que a rivalidade não terminaria ali. Não, senhor. O tempo e os caminhos do futebol separariam os dois, mas o fogo continuaria ardendo, esperando o momento certo para reacender. Senhoras e senhores, vamos entrar no capítulo mais ardente e provocador dessa história. Mourinho e Guardiola já estavam marcados como adversários eternos, mas o cenário agora era a Premier League, onde o jogo é mais rápido, mais físico e onde as rivalidades são alimentadas pelo fogo de milhões de torcedores.
Guardiola chegou ao Manchester City em 2016, trazendo consigo o estilo metódico e a visão estratégica que o tornaram um mestre no Barcelona e no Bayern de Munique. Mourinho, por outro lado, assumia o comando do Manchester United, com toda a ambição e provocação que sempre carregou. A mídia não perdeu tempo, era a batalha dos supertécnicos. E que batalha! Mourinho, sempre teatral e direto, não hesitava em alfinetar. Ele sabia jogar fora de campo tão bem quanto dentro dele. Guardiola, mais reservado, respondia com resultados e ironia sutis. Quando os dois se enfrentavam, as coletivas de imprensa eram tão aguardadas quanto os jogos. Quem não se lembra das frases que pareciam punhaladas? Alguns preferem um estilo pragmático, outros se preocupam mais com a estética, dizia Pepe. Bom futebol é ganhar, não dar espetáculo vazio, retrucava José. Dentro de campo, era como ver dois mundos colidindo. Mourinho armava suas defesas como fortalezas, pronto para explorar cada erro do adversário. Guardiola, por outro lado, ditava o ritmo do jogo com passes precisos, paciência e domínio absoluto da posse. Os clássicos entre United e City eram cercados por uma atmosfera elétrica, quase insuportável para os torcedores. E não parava por aí. Fora do campo, a sombra das críticas e dos números pairava sobre os dois. Mourinho, com sua constante busca por provar que ainda era o especial, enfrentava dificuldades para levar o United à glória. Guardiola, por outro lado, sofria pressão para justificar os bilhões investidos pelo City em sua era. Quem era o verdadeiro gênio? Mas a questão nunca foi apenas sobre números. Era sobre legado, sobre quem deixaria a marca mais profunda. Entre vitórias e derrotas, entre provocações e alfinetadas, o duelo esquentava ainda mais. E quando parecia que a tensão havia atingido o limite, a história entre eles continuaria a evoluir. Mas, desta vez, não seria no calor dos gramados ingleses. Vamos viajar mais uma vez, rumo a um novo capítulo dessa eterna rivalidade. E agora, meus amigos, entramos no capítulo mais recente dessa saga interminável. Com os dois técnicos seguindo caminhos distintos, parecia que a poeira dessa rivalidade finalmente havia baixado. Mourinho, reinventando-se no Fenerbahçe, comandava com maestria em terras turcas, enquanto Guardiola reinava na Premier League, transformando o Manchester City em uma máquina implacável de conquistar troféus. Mas quem imaginaria que, mesmo separados por continentes, o fogo entre eles ainda queimava tão intensamente? Tudo começou com uma provocação aparentemente inocente, um gesto que acendeu a faísca. Guardiola, após uma derrota para o Liverpool, ergueu os braços e exibiu os 6 dedos, simbolizando suas conquistas na Premier League. O catalão, conhecido por sua ironia refinada, usou o momento para enfatizar sua supremacia. Mas essa cena não passou despercebida aos olhos atentos de Mourinho. Quando questionado, Guardiola não fugiu do tema. Comparado ao português, ele disparou: talvez sejamos parecidos, mas ele ganhou 3, eu ganhei 6. Era um comentário carregado, com um toque de humor, mas também de provocação. E Mourinho, com seu estilo sempre teatral e direto, não deixou barato. Ele respondeu com uma das frases mais incisivas da sua carreira: pelo menos ganhei de forma limpa. Não quero títulos com 150 acusações nas costas. A referência às investigações financeiras do Manchester City foi um golpe direto, uma declaração que ecoou no mundo do futebol. Guardiola tentou amenizar a situação em seguida, dizendo que sua fala anterior era apenas uma piada, mas Mourinho já havia transformado a questão em algo maior, algo que transcendia os troféus. A mídia esportiva explodiu, os fãs escolheram lados, e a velha rivalidade voltou a dominar as manchetes. Era como se o tempo não tivesse passado. Eles não precisavam mais dividir o mesmo campeonato para estarem no centro das atenções. Bastava uma palavra, um gesto, e o mundo estava novamente hipnotizado por essa rivalidade épica. Mas, enquanto os embates verbais pegavam fogo, uma pergunta começava a surgir: será que essa batalha ainda pode se transformar em mais um confronto direto? Afinal, no futebol, nada é impossível, e no horizonte sempre há espaço para novos capítulos.